Estamos de volta no programa Mundo Animal, trazendo mais informações e esclarecimentos sobre a obesidade aqui com a doutora Ana Maria Schnabel. Doutora Ana, existe alguma relação entre o dono obeso e o cachorro obeso ou o gato obeso? Existe uma porcentagem, inclusive foi um estudo meu de época de faculdade, onde nós tínhamos uma grande porcentagem dos animais obesos e os proprietários também serem obesos. Quer dizer, existe uma semelhança, talvez, de comportamento entre um e outro? Isso mesmo, era um comportamento do proprietário até mediante com seus filhos e com seu animal. Perfeito. Agora, tem a questão do sedentarismo. A gente estava conversando antes aqui da gravação, nós estávamos falando sobre fitness. Como é que você trabalha em relação aos animais e o fitness? Então, quando a gente recebe um animal obeso e a gente acaba descartando todas as possibilidades hormonais dessa obesidade e fechamos o diagnóstico de obesidade primária, a gente entra com uma parceria de uma fisioterapeuta, onde ela vai avaliar o animal e verificar o que é melhor para ele, se é a natação ou se é o fitness, que é uma esteira embaixo d'água, para ter uma perda calórica maior. Então, com relação ao tratamento da obesidade, é em função da quantidade de caloria que o animal ingere e que ele gasta, não é isso? Isso mesmo, a gente tem que ter um balanço energético ideal, né? O animal tem que comer quilocalorias e tem que perder estas mesmas calorias, ou se for o caso de uma perda de peso, tem que perder mais do que ingere. Perfeito. E com relação à alimentação, o que é mudado no cão que precisa de uma dieta? São rações especiais? Como é que é? Então, diante do cálculo que nós fazemos das mensurações do animal, a gente consegue verificar quais são as quilocalorias para o animal ter durante um dia e transformar essas quilocalorias em energia para ele e ter ao mesmo tempo a perda de peso. Então, nós fazemos esse cálculo, nós utilizamos rações terapêuticas certas para isso, para perda de peso, e quando esse animal chega no peso ideal, a gente entra com rações mais light e não de perda de peso para fazer a manutenção da terapia, o que é mais difícil. Perfeito. Agora, para os animais que não precisam de dieta, não necessariamente você prescreve rações comerciais, você usa outros tipos de alimentos também. Como é que é a sua experiência em relação a isso, doutora Ana? Nós temos rações hoje em dia para diversos tipos de animais. E temos também as comidas caseiras. E essas comidas caseiras, elas são feitas sem conservantes, sem aditivos e são para um público mais, digamos assim, natural. É aquele público que não quer oferecer a ração, que ele quer oferecer a comida. E ao invés de ele fazer a comida, ele compra a comida industrializada, congelada, descongela e oferece para o seu animal. Perfeito. E com relação às questões emocionais, voltando a falar um pouquinho da mente dos animais, você entende que, de fato, existe uma relação entre o comportamento do animal, ou a hiperatividade, a ansiedade, a angústia, talvez, do animal ficar sozinho dentro de um apartamento, de forma sedentária, e a obesidade? Sim, existe uma compulsão que nem no homem, né? A parte psicológica também afeta bastante os animais quando eles se veem sozinhos e sem ter o que fazer. Então, o sedentarismo, essa parte de ansiedade deles, muitos animais se comem as patas, muitos animais têm problemas dermatológicos, acabam tendo até depressão. E muitos animais compensam comendo. Perfeito. Para essas questões da parte emocional, da parte mental, a aromoterapia, a terapia floral ou mesmo a homeopatia são terapias complementares, auxiliares, que podem beneficiar e muito o paciente que precisa perder peso ou mesmo aquele paciente que não pode ganhar peso. Doutora Ana, com relação à prevenção, né, porque nós falamos de tratamento, e agora, finalizando, prevenir o cão ou o gato de ser obeso. Quais são as principais dicas? Bom, prevenir sempre é o melhor remédio. Então, quando a gente começa a ver que o animal perde aquela cintura de ampulheta que nós falamos quando nós olhamos o animal por cima, nós já temos que tomar alguns cuidados mediante a alimentação e aumentar a atividade física desse animal. Perfeito. Agora, doutora Ana, como é que eu sei se o meu cachorro ou se o meu gato está obeso? Como é que o telespectador pode saber se o seu cachorro está com as medidas acima do que deveria ser correto? Nós precisamos trazer, né, precisa trazer ele em consulta para a gente estar fazendo a mensuração desses animais e estar passando a dieta específica para a perda de peso dele. Doutora Ana, hoje os cães eles estão sendo castrados muito precocemente. Animais com 3, 4 meses já são castrados. Existe alguma relação entre a castração de animais tão jovens e a obesidade? Existe. O fator hormonal hoje ele é bem visto nessa parte de castração precoce.
Então, nós sabemos que assim, a castração ela é um fator predisponente para o animal se tornar obeso, mas nós temos também a genética, como nós já conversamos, a parte alimentar e a parte de sedentarismo. Então, a parte hormonal, quanto mais cedo é feita a castração, maior pode ser o índice desse animal se tornar obeso. Né? A falta de hormônio, sim, pode fazer o animal se tornar obeso. Perfeito. E qual que é a sua indicação quando o cliente chega e pergunta assim, doutor, eu posso castrar meu cachorro? Qual a idade correta para isso ser feito? Nós temos que colocar na balança todos os prós e os contras da castração. Então, é essa conversa que eu acabo tendo com o proprietário. Então, se ele quer realmente castrar, se ele quer ter uma cria ou não. Então, geralmente, para a gente fazer uma prevenção de obesidade, em conjunto também prevenir algumas doenças de hormônios, como, por exemplo, o tumor de mama, geralmente o ideal é que a castração seja feita antes do 3º cio. Mas eu não indico a castração prematura, antes do 1º cio. Eu opto que o animal, principalmente a fêmea, tenha o 1º cio. O programa Mundo Animal volta já já.